abrir aqui. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Boa noite a todos, obrigado a todos pela presença. Em nome do Observatório de Violência, Saúde e Trabalho da Universidade Federal de Rondônia, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conectados aqui com a gente, participando aí da nossa live, que tem um tema interessante, né? Um tema do momento e que traz, acima de tudo, um atendimento às vontades, às necessidades, aos anseios das pessoas que transitam com a gente, das pessoas que convivem com os pesquisadores do OBSAT, com as pessoas que estão envolvidas conosco, seja na gestão, né, de vários órgãos de saúde, da educação, dos espaços de trabalho, de todos os espaços de relacionamento. A gente vem recebendo muita demanda para tratar desse assunto, para falar um pouco dessa temática, e nós conseguimos aí trazer um colaborador que tem aí uma expertise nessa área e vai poder contribuir muito com a gente. Quero agradecer a todos que estão aí logando com a gente, mais uma vez agradecer e pedir para que divulguem aí, divulgar com a galera o link aqui do YouTube, já estamos ao vivo, e agradecer a presença de todos. Dar uma boa-vinda especial para a doutora Vilma Sueli, a nossa líder do Observatório de Violência, Saúde e Trabalho da Universidade Federal de Rondônia, que está aqui com a gente, vai nos ajudar também a conduzir essa fala, conduzir esse momento aqui tão especial para todos nós, tá bom? Mandar um abraço aí para a Gláucia, que está dando um alô para a gente, parabenizando pelo tema, a Evelyn Marcela, que também já está aqui com a gente, apoiando aí no nosso trabalho. A Evelyn Marcela, que foi uma apoiadora que ajudou, inclusive, a montar o nosso banner. Obrigado, viu, Evelyn? A Estela, que está aqui também. A Estela disse para a gente aqui, Juarez, que já foi feito à espera, que já era um teste de paciência. Você estava já conduzindo a galera no teste de paciência aqui. A galera já está interagindo aqui, viu? Matheus, um abraço para o Matheus, agradecer pelo apoio. E vamos lá, eu vou fazer uma abertura aqui, falando um pouco de quem é o nosso convidado. Vou fazer uma apresentação, né, uma apresentação do currículo dele, e enquanto isso, a galera vai entrando, vai somando aí ao nosso grupo, e o espaço está aberto, viu, gente? Podem ir mandando mensagem aí no chat, podem ir pelo canal do YouTube fazendo as perguntas, que a gente vai acompanhando, e na medida do possível a gente vai começando também a dialogar, tá bom? Acho que é KT Queiroz, chegou aí também dando boa noite. Obrigado a todos. A Glaucia está falando lá de João Pessoa, na Paraíba, viu? Para registrar. Oh, que maravilha! Aqui e em vários outros lugares do país. Vamos lá. Bom, gente, então, mais uma vez aproveitando e agradecendo a presença do Juarez Fernandes de Azevedo, ele que é graduado em Psicologia, né? Ele é licenciado e bacharel em Psicologia pela Universidade Paranaense, pela Unipar. Ele possui especialização em Saúde da Família, Saúde Mental. Ele também tem especialização na área de Psicologia do Trânsito. Para falar em paciência e trânsito, o negócio vai ser bom aqui hoje, hein? Ele tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, tem experiência aí na área de laboratório de várias áreas, anatomia humana, dissecação de cadáveres, preparação de ossos humanos, estudo biotério, enfim. Ele coordena o Serviço de Apoio Social, né, de Apoio Psicossocial, que é o SAP, lá do campus da Unide Cacoal. Ele atua principalmente nas áreas de psicologia organizacional, trabalho, estresse. Ele é membro do Instituto Internacional, da Associação Internacional de Avaliação de Estresse, né, Grupo Internacional. Ele participa do GEPAC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração de Cacoal. E a linha de pesquisa prioritária de trabalho dele é comportamento organizacional. Bom, Juarez, com um currículo desse, você tem aí todo o know-how para dar um apoio aqui para a gente falar um pouco de paciência. A pergunta que começa, que não quer calar, quais são os desafios, né, atuais
por que de fato, essa questão de paciência acaba sendo um tema de interesse, né, instiga tanto as pessoas para tentar chegar ao melhor nível de paciência. O que você tem para começar a falar para a gente aí? Isso, olá pessoal, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né? É um momento muito esperado, como o Marcos falou, principalmente nesse momento que estamos falando, que estamos passando, esse tema, né, ele veio a calhar, porque olha só, trabalho remoto, isolamento social, é filho em casa, é marido em casa, é mulher em casa, é todo mundo em casa, ufa, haja paciência, não é verdade? E esse está sendo o desafio, porque a paciência, quando nós falamos em paciência, a paciência, ela é o quê? Ele é algo que está dentro de nós, né? Que é uma virtude que o ser humano tem, mas que cada pessoa, ela tem o seu limite, né? A paciência, todos nós temos ela, tá, gente? A paciência, ela é quase igual a ansiedade, todos nós temos, mas cada pessoa vivencia a sua paciência de maneira única. Uns poucos, outros muito, outros médio, mas todos vivenciam de uma maneira diferente, mas vivencia a paciência. E nós estamos vivendo, no momento agora, um desafio muito grande e que vem a mexer muito com a nossa paciência. Ou seja, como será que vai ser daqui para frente? Para isso, a gente pode entender o que é paciência primeiro, para a gente entender o porquê desse desafio. A gente vê que a paciência vem lá do latim, né, onde fala que daí a paciência tem dois momentos. Que é resistência, esperar, e o outro é ter fé, por isso chama patientia, né? Pati é a parte de você esperar, de você ter resistência, que é essa resistência que nós estamos tendo para nós sobreviver a esse momento que nós estamos passando, e o outro é você acreditar, que em alguns momentos, né, outros autores colocam como fé, igual a gente vê na Bíblia, né? Na Bíblia coloca lá aquele personagem bíblico, Jó. Muitos falam, fulano tem uma paciência de Jó. Por quê? Porque ele tem uma paciência, né, de estar, assim, ou seja, uma paciência maior do que o que essa pessoa que está falando conseguiria ter, entendeu? Então, por isso que esse é o desafio hoje. Então, a paciência, ela vem mostrar para nós que está dentro de nós, mas que cada um tem o seu limite. Né, mais, outros menos. E nesse desafio de agora, é algo assim que está fazendo com que as pessoas estão saindo muito fácil dela. Né? Ou seja, as pessoas estão, assim, no limite, né? Foi algo que veio inesperadamente, que nem todos estavam preparados, né? E muitos ainda falam assim, que bom que você está preparado para poder nos ajudar. E aí eu me pergunto, será que nós também estamos preparados? Então vem tudo isso, né? Acaba sendo um desafio para todos nós. Acontece que um sabe lidar mais com a situação do que outros, né? Mas todos nós estamos nesse barco, né? É essa o desafio para este momento. Né? E o mais interessante também é que muitos falam assim, Juarez, com relação à paciência, quem tem paciência? Como eu falei, quem? Nós todos vamos ter, né? Mas só que nesse momento agora a gente vai estar vendo esse limite, né? Para suportar, para a gente passar. No início da pandemia foi bem mais complicado, porque aí, né, as pessoas estavam começando aquele momento onde ninguém sabia o que fazer. Hoje eu percebo assim, Marcos, de uma maneira mais branda, no sentido assim, de que as pessoas já conseguiram entender mais o que está acontecendo e a sua paciência começou, estilo assim, a se normalizar com relação ao que estava acontecendo antes. Tá? Bacana, Juarez, muito interessante. Né, quando você fala, a gente acaba percebendo que a paciência ela tem aí também, querendo ou não, algumas questões relacionadas à natureza humana, à construção individual também, né, ao longo do tempo, esse exercício que é feito pelas vivências e tudo mais. Aí a Vilma trouxe uma pergunta aqui muito interessante. A paciência, ela é inata ou a gente desenvolve essa paciência ao longo do tempo? Está até aí na tela para a gente acompanhar. O que você acha? Qual a tua visão sobre isso?
Isso, a gente desenvolve ela, né? Ela faz parte do nosso desenvolvimento, que ela começa lá desde quando a criança, né, tá lá chorando, né? Que daí a criança tá lá chorando que ela quer mamar, e aí muitas vezes a mãe fala, calma, filhinho, já tô indo, né? Com isso, às vezes a criança esbraveja tudo, mas com o tempo a criança vai começando a entender que quando a mãe fala com ela, é para ela saber que a mãe vai acalentá-la. Ela só tem que esperar aquele momento, que nem tudo vai acontecer no momento que a gente almeja, né? Então, esse momento é um momento assim que ela vai desenvolvendo a sua paciência. Isso vem ao longo do tempo, faz parte do desenvolvimento humano, né? Quanto mais assim a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai sabendo lidar com a paciência, com esse esperar. A criança, como eu estava citando, de início, ela esbraveja. Ou quando, né, a mãe chega com o mamá, porque demorou para preparar, a criança às vezes esbraveja, né, às vezes dá tapa com a mãozinha, às vezes pega no cabelo da mãe, querendo dizer assim, por que você me fez esperar? Né? Mas aí, com o tempo, a criança vai vendo que não. Né? Quando a mãe fala com ela, ela já se acalma e vai esperando o seu momento certo dela receber esse mamar. E assim também vai indo para a nossa vida toda. Aí, quando adulto, né, a gente também vai acabar sabendo o nosso momento, sabendo esse esperar. Tem alguns que acabam não conseguindo esperar tanto, mas tem outros que eles já acabam esperando mais, tá? Mas isso acontece no desenvolvimento mesmo, a gente adquire a paciência. Muito interessante. Você trouxe aí uma questão também que eu considero muito, muito importante. Eu li um artigo pesquisando um pouco sobre esse tema de paciência e trouxe assim, a gente vai tentar fazer uma construção aqui da base do ambiente familiar para as relações de trabalho e as relações externas. Na linha familiar, essa questão da pandemia, ela tem trazido muitos desafios para as pessoas. E um dos grandes desafios é essa questão da convivência integral de pais e filhos. E que, inclusive, essa questão da paciência tem, de alguma forma, né, trazia uma questão interessante nesse texto que me levou muito a pensar, que era se, de fato, os pais têm conseguido demonstrar, né, e aprimorar a paciência nesse acompanhamento integral dos filhos, que comumente isso não era feito antes. Os filhos ficavam, às vezes, na escola ou em creches, e no momento da pandemia essa relação passou a ser integral. E essa questão da paciência precisou ser muito, acabou sendo desafiadora, né, porque acabou enxergando o filho de uma forma mais plena, as suas atitudes, né, toda a questão da inquietude da pandemia também. O que você acha, né, qual é a tua opinião relacionada a essa questão do desafio dos pais terem que conviver com os filhos de forma integral em meio à pandemia, e a relação da paciência nesse contexto? Isso, é muito interessante, Marcos, essa relação, porque daí, olha só, muitas vezes, né, a gente espera muito do outro, a gente tem uma expectativa do esperar muito do outro, e de repente aquele outro, ele não consegue dar para a gente aquilo que às vezes a gente esperava dele. Né? Então, nesse contexto, como antes da pandemia, os pais, né, estavam no trabalho, os filhos na escola, então nem sempre os pais acabavam acompanhando, ou seja, vivenciando a vida dos filhos. E nesse tempo agora, foi uma coisa assim que, querendo ou não, ele teve que estar dentro de casa junto com os filhos, né? E aí que veio esse desafio, por quê? Porque aí o pai teve que começar a não a pensar como criança, mas a entrar no mundo da criança para ele resolver de um modo satisfatório esse relacionamento dele com os filhos, né? Um deles, vamos assim dizer, nas aulas remotas, né? Que a gente vê, né, os filhos fazendo a tarefa em casa. Então, nem sempre os pais tinham esse tempo de fazer a tarefa com o filho. E agora não, agora ele está tendo que ter esse tempo para fazer a tarefa, porque é o momento dele de estar interagindo com o filho. Né? Então, acontece o quê? Vamos pegar aí uma criança aí de 6, 7 anos, né, 5 anos. Para ela fazer essa tarefa, rapaz, a gente vê que não é fácil. Então, o pai tem que fazer o quê? Entrar no mundo da criança no sentido assim, de esperar aquele momento que a criança está preparada, não pegar o momento que ela estiver assistindo o programa preferido dela para fazer a tarefa que ela não vai fazer. Então, em vez de fazer a tarefa de uma maneira saudável, vai acabar fazendo a tarefa de uma maneira brava, sem querer fazer, fazendo de maneira que não vai fazer correta e deixando o pai mais irritado. Então, a partir do momento que o pai interage com o filho nisso, de ver, né, que o filho está fazendo
a tarefa, mas naquele momento que foi estipulado, o pai já começa a interagir. Aí o pai começa a ter essa paciência com o filho a partir do momento que ele convive, que ele começa a ver as particularidades dos filhos, começa a ver que um é diferente do outro, e que essa particularidade vai levar ele a ter cada vez mais paciência no sentido de entender, né, o que o filho está passando naquele momento. Se pegar aí uma adolescente, vai ser um pouco diferente, mas que a paciência o pai vai ter que exercitá-la também de uma maneira o quê? Poxa, o meu filho, ele está em casa, era um momento que ele estava querendo estar com os amigos dele e não vai estar. Então, o amigo dele naquele momento vai ser eu. Então, eu tenho que fazer o quê? Desenvolver, como nós vimos que é adquirido a paciência, ela também é desenvolvida. Né? Não tem como falar assim, fulano, né, tem mais paciência do que outro porque ele aprendeu. Não, ele aprendeu, mas ele soube desenvolver. Assim como quando a gente trata de uma pessoa que ela está muito impaciente, e aí a gente faz o quê? A gente consegue, através de técnicas, fazer com que ela vá, né, se controlando, e assim também é o pai. Né? Então, a família agora ela está mais junta, né? A família ela está, de uma certa maneira, ali interagida. A interação é maior e a paciência vai entrar nesse momento a partir do momento que o pai passa a entender esse filho como amigo, como aquela pessoa, né, que ele vai ter que ter paciência de saber o momento dele, até porque o pai já passou por aquele momento também. Então, o pai sabe que não é fácil. E ele vai ter que ir exercitando essa paciência no momento para ele estar, aos pouquinhos, interagindo com esses filhos, né? E aí depois vem as outras fases que acabam sendo mais tranquilas, que é a fase do adulto, né? Se pegar o adulto, a interação entre pai e o adulto já é mais tranquila aí, porque daí, né, o adulto já desenvolveu mais a sua paciência, né? Não está naquele momento de transição, que é o momento do adolescente, também não está naquele momento de fantasia, mais que é o momento da criança, né? Então o pai consegue lidar com a paciência maior com esses homens, porque daí cada um já vai estar entendido mais do assunto do que com uma criança. E isso está vindo agora nesse momento, né, fazendo com que essa interação entre família está sendo maior. Claro, né, Marcos, que está havendo também alguns desentendimentos, né, daí no caso percebe-se assim, que não está havendo uma paciência aí da pessoa saber lidar com esse filho, aí é algo que é bom a pessoa pesquisar, a gente fala um pouquinho mais dessa família para saber o que está havendo, tá? Pode acontecer também. Então, tem a ver com a questão de avaliação do nível, Isso. né? Avaliação desse nível de paciência ou da ausência dele para poder, querendo ou não, procurar uma ajuda profissional, procurar, de alguma forma, uma abordagem mais dedicada para poder conduzir, né, e melhorar essa situação. Exato. O João Paulo Viamonte, que é lá de São Carlos, do distrito de São Carlos, aqui Ribeirinho, ele traz aqui, ó, paciência é um aprendizado diário, né, principalmente dentro do anseio do lar, pois é um exercício praticado voluntariamente. Tem muito disso, né? As pessoas que desenvolvem a paciência, que conseguem, né, de muito tempo exercitar essa paciência, adquiri-la ao longo do tempo, e convive com pessoas que não as têm isso aprimorado, parece que ela se dedica muito mais e voluntariamente acaba mantendo as relações mais harmoniosas, digamos assim, se doando mais com aquilo que ele adquiriu da paciência ao longo da vida. Parece que é mais ou menos isso também nas relações interpessoais, né? Isso, exatamente. Então, né, como aquela pessoa ela já percebeu, né, no outro essa falta de paciência e ela já conseguiu estar mais treinada no desenvolvimento dessa paciência, então ela começa a lidar com aquela pessoa de maneira diferente. Nós chamamos isso que é lidar com o outro de maneira assertiva. Já que ela vê que o outro está impaciente, se ela também ficar, não vai haver aí uma relação saudável. Então, para que haja uma relação saudável, a outra pessoa ela tem que começar a fazer o quê? A desacelerar, colocar-se no lugar do outro, né? E isso eu passo também um pouco para o lado do trabalho, né? Que também isso acaba desenvolvendo, né? De que maneira? Se eu estou vendo, né, que o outro está impaciente, e eu quero manter uma relação de trabalho saudável, cabe a mim dar o primeiro passo de manter a calma, né, de estar vendo nele e auxiliando ele para que ele também desenvolva essa paciência, que ele vai precisar, né? Senão daí eu não vou ter uma relação boa de trabalho, meu ambiente de trabalho não vai ficar bem, e assim também na minha casa não vai ficar. Então, a partir do momento que uma pessoa já tem mais desenvolvida essa parte da paciência, ele consegue fazer com que o outro também vai tendo.
Muitos falam assim, fulano, eu gosto de ficar perto de ciclano porque ele é tão paciente, né, ele é tão calmo. Isso quer dizer o quê? Que traz uma paz para ela, né? E isso, uma pessoa, quando ele está impaciente, às vezes eu recebo isso muito no atendimento, é quando ela percebe, né? Ela fala assim, poxa, eu tô muito brava, tô muito brigona, brigo com tudo. Então, ela já percebeu isso. E isso, então, é bem interessante, né? Que vai um ajudando o outro nesse momento. Mas isso acontece porque é o que nós chamamos de equilíbrio, né? Equilíbrio no relacionamento. Um vai ajudando o outro, que vai percebendo que o outro não está bem, né? E aí só o fato dela estar bem, ela vai, estilo assim, mostrando para outra pessoa o caminho de como ela seguir para se sentir bem também. E isso é bem interessante. Muito interessante. Então, se a gente faz essa análise, né, da questão da paciência no contexto familiar, essa relação de pais e filhos, a gente consegue apreender que essa paciência é adquirida, que é muito necessário como que ela é conduzida no seio familiar, nesse ambiente familiar. E aí você trouxe um pouco dessa questão do reflexo dessa aquisição, dessa construção, né, da paciência que a pessoa tem nos espaços de trabalho. E a gente vem percebendo ao longo do tempo que as relações de trabalho, por conta da disputa, por conta do mercado e dessa questão mesmo de se manter, de se firmar no trabalho, o nível de paciência dessas relações vai ficando um pouco cada vez menor. As pessoas vão disputando muito os espaços para poder produzir, para poder apresentar, disputar, que a disputa nas relações de trabalho ela é algo meio que comum, digamos assim, e que a paciência vem trazendo, às vezes, alguns reflexos negativos que beiram a questão da necessidade da saúde mental. Então, o estresse, às vezes, é em decorrência dessas relações, né, que tem uma ausência de paciência muito grande. Como é que você percebe isso bem relacionado aos ambientes de trabalho? Você percebe que nessa linha de abordagem, de condução, as questões ligadas à saúde mental, elas estão também direcionadas, interligadas a uma questão da ausência da paciência nessas relações de trabalho? Sim, Marcos, começa por aí, né? Já começa, né, por a pessoa não tendo, né, a gente fala assim, a paciência. Eu vou fazer aqui um link, né, assim, só para a pessoa entender, né, até chegar ao estresse, né, de como a pessoa pode chegar ao estresse, para ela ver que ela não foi direto ao estresse. Até ela chegar no estresse, ela começou perdendo a paciência. Né? Então, a paciência, isso, quando a pessoa começa a ir perdendo aquele controle dela, né? Porque qual a diferença de calma e paciência? Calma é aquela pessoa que tem aquele controle emocional, né? Que nós já vimos. E a paciência é o esperar. Então, a gente fala, calma, espere, que tudo vai se acalmar. Então, a partir do momento que a pessoa começa a não ter, aquilo vai se agravando, né, com o tempo. E aí, então, porque daí a pessoa precisa ter um nível, como eu falei, ela vai tendo um nível, né? Uns têm muito, outros têm pouco, né? Mas ela precisa ter. Mas quando aquele nível dela começa a ficar muito alto, muito exacerbado, essa sua falta de paciência, é porque ela já está entrando num outro nível, vamos assim dizer, já entrando para um transtorno, que é o transtorno de ansiedade. Né? Aquela paciência vai se tornando uma ansiedade para ela, e essa ansiedade ela vai crescendo, ficando exacerbada, e aí depois, com o tempo, essa exacerbação acaba transformando no estresse, né? Que o estresse nada mais é do que um nível muito elevado de ansiedade. Né? Aí a pessoa chega, a gente fala, a surtar em alguns casos, né? E como nós estamos num mundo competitivo, principalmente no mercado de trabalho, é isso que está acontecendo. A pessoa, né, ela foi se perdendo ao longo do tempo, sem se perceber, né? E aí até o momento que chegou ao estresse, mas começou com ela perdendo a paciência. Ela foi, né, fazendo algumas coisas, aquilo foi ficando cada vez mais grave, que nós falamos, até chegar nesse transtorno. E no trabalho, né, devido a essa competição, está fazendo assim com que as pessoas estão ficando cada vez mais vulneráveis. Né? A pessoa, né, ela acaba, o nosso cérebro, ele não consegue fazer assim, uma assimilação de tantas coisas que vem acontecendo. Acontece uma coisa hoje, por exemplo, saiu algo novo hoje, amanhã já está obsoleto, já sai um outro.
aí a pessoa já não conseguiu gravar o de hoje, amanhã já saiu outro, ela não conseguiu gravar, depois de amanhã saiu um outro, ela vai ficando preocupada que ela acha que ela não está conseguindo assimilar tudo aquilo ali. Então, ela leva a carga de trabalho para casa, às vezes ela vai ficando impaciente, porque não está conseguindo entender tudo do jeito, né, que está caminhando, e aquilo vai piorando. Ela vai perdendo a paciência com os filhos, em casa, depois no trabalho, e aí depois, quando percebe que não está aí uma pessoa doente, né, está aí uma pessoa com a saúde mental, vamos assim dizer, deteriorada. Então, tem muito a ver, sim, começa com a impaciência, por isso que a gente já tem que cuidar logo quando a pessoa percebe, né, igual esse dia eu atendi uma paciente que ela falou, Juarez, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou muito brigona, estou batendo nos meus filhos, estou fazendo coisas, gritando que antes eu não fazia. Eu falei, epa, então vamos começar por aí, que esse está sendo o caminho, né, você já está desenvolvendo aí uma patologia, né, e ela falou, e eu estou muito intolerante com o meu trabalho, tudo que fala eu brigo, eu já começo a brigar, uma coisa que eu não fazia. Então isso, Marcos, já é um sintoma, já são sintomas de que se a gente não cuidar, vai piorar ao longo do tempo. Porque a tendência agora no mercado de trabalho não é a coisa regredir, é a coisa evoluir. E a gente vê que essa evolução, mesmo a gente fazendo trabalho remoto agora, né, que agora para frente a gente vê que isso vai acontecer, muitas pessoas, inclusive eu, teve que fazer cursos, não é, para dar aula remoto, teve que fazer cursos para estar participando de lives, teve que fazer cursos como se portar diante de uma câmera. Então, muitas coisas nós tivemos que fazer, e isso, então, nem todas as pessoas conseguem lidar com essa situação. Tá? E no momento que ela não consegue, é o momento que está havendo essa evolução para uma patologia, né, que a gente chama hoje estresse, uma psicopatologia ocupacional. Por quê? Porque é lá na área de ocupação dela que está acontecendo essa patologia. Bacana, muito interessante, Juarez. Deixa eu só acionar aqui e registrar a presença de alguns colegas, a Soraya Dalboni, que é do distrito de Extrema, aqui em Porto Velho, está aqui dando um oi para a gente, e ela até comentou, acredita que à medida que somos acelerados, a paciência parece ser superlimitada, ou talvez falte mesmo no equilíbrio. Então, ela vai captando aí um pouco do que a gente está tratando e ela já vai, né, moldando a concepção dela. A Auricélia Silva também está aqui dando boa noite para a gente, auxiliadora também está aqui dando um alô, um abraço a todos aí que estão participando com a gente. O Bruno, deputado também, Bruno é uma figura aí, rapaz muito inteligente, conhece todo o contexto da região, todos os movimentos sociais aqui também da cidade, está dando um alô, e está inclusive trazendo aqui uma análise do que o Paulo colocou. O Paulo trouxe aqui um provérbio, 19:11, onde diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. E aí o Bruno faz uma interlocução com a fala dele, que coloca então que quanto mais sábio o indivíduo é, né, mais sábio ele é, mais paciente ele vai conseguir ser. Então essa questão da paciência e da inteligência, ela está correlacionada, na sua opinião, Janice? Está, tem até um ditado, né, que fala assim, lembre-se, a sabedoria é amiga da paciência, né? Por quê? Que quanto mais a pessoa sabe, né, mais ela vai saber esperar o momento certo para ela falar, o momento certo para ela agir, né, e o momento certo até para ela recuar. Então, isso significa o quê? Que está relacionado com a sabedoria, que quanto mais a pessoa sabe, mais a pessoa vai adquirindo, por isso que vai de acordo com o desenvolvimento humano. Quanto mais a pessoa vai, a gente fala, vai crescendo, ela vai adquirindo mais conhecimento e ela vai fazendo o quê? Ela vai treinando as suas habilidades, a sua paciência, né? Ela vai tendo todo esse controle. Então, a sabedoria está muito ligada, assim, à paciência, porque daí a gente vê o quê? Vamos pegar aí o professor. Como o professor, ele tem, assim, não que ele sabe mais do que o aluno, ele lê um pouco a mais, ele se instruiu um pouco mais, então, por isso que ele tem mais paciência para estar do lado do aluno, né, do lado do aprendiz. Por quê? Porque aí ele sabe que o aluno está no momento de aprendizado daquilo que ele já sabe. Então, por isso, o nível de paciência dele acaba sendo maior.
porque ele tem um nível de sabedoria, né? E quando vale essa sabedoria, nem sempre é a sabedoria adquirida academicamente, é aquela sabedoria da vida, né? Aquela sabedoria que leva a pessoa, quanto mais a gente vê, né, pessoas assim, a gente fala, o idoso, né? Por que ele tem assim, aquela paciência do ouvir, do assimilar? Isso vem tudo o quê? Daquela paciência que ele adquiriu com a sua sabedoria ao longo do ano, ao longo dos anos, né, na verdade. Então, isso é muito interessante. Então, a gente pode ver que a pessoa sempre acaba tendo esse equilíbrio, né? Vai sabendo o momento certo para tudo. E isso é ele ser paciencioso. Muito bom, muito bom. Deixa eu registrar aqui mais uns participantes. Sim. Tá chegando o teu áudio aí? Está ouvindo? Tá, o teu finalzinho deu uma cortadinha, mas a gente já recupera. Deixa eu falar aqui, tá com a gente a Ellen Morales também, dando boa noite, participando com a gente aqui. A Eranira Mello, né, diz que é muito bom ouvir falar sobre esse tema tão relevante. Acho que a Eranira Mello é do IFRO, né, Eranira? Acho que é a Eranira lá do Instituto Federal, do CEP. O Tiago Geber está aqui com a gente, está muito emocionado com a live, diz que está até chorando, viu? Ah, que bom! Vou fazer um contato no privado com ele, conversar mais próximo. Tiago é membro do nosso grupo, de uma ONG chamada Associação Beradeiro, e é um trabalho que a gente faz em comunidades ribeirinhas, ele está acompanhando aqui com a gente também. A Leida Correia está dando um alô também aqui, está com a gente, dizendo que sabedoria é a palavra-chave, né, para esse tema que a gente está trabalhando. Isso, era a Nira mesmo. Quem mais está aqui com a gente? A Ellen já deu um ok. Enfim, a galera está participando, está chegando aqui. O Juarez, eu vou trazer um pouco mais do que você trouxe também, já comentou um pouco, mas eu queria abordar algumas coisas relacionadas a essa questão dessas questões mais clínicas, né? Você falou que a ansiedade, o estresse, a perda de sono são características, né, que são desencadeadas a partir dessa questão da intolerância, dessa questão da falta de paciência. Você comentou também na tua fala, eu queria que tu reforçasse um pouco, quando é que o indivíduo consegue e pode se auto-perceber, né, para perceber o ponto de ir em busca de ajuda. Quando é que ele consegue, ou em que momento ele já consegue perceber que está saindo de um nível para o patológico, digamos assim, e ele já deve procurar ajuda? Existe algum meio, algum ponto onde ele já consegue se auto-perceber e procurar apoio? Existe sim, né? Principalmente assim, quando a pessoa começa a perceber que ela está muito intolerante, né? Muitos falam que estão brigona, né? Aquela pessoa que ela está intolerante a tudo, coisas que antes é o chamado, ela deixava passar, hoje ela vê como afronta. Então, isso já é o quê? Já é um indício, né? Já está mostrando que ela não está bem. Ela está percebendo que ela está, muito fala, Juarez, ultimamente eu ando estranha. Eu não estava desse jeito, eu não me comportava dessa maneira, por que eu estou me comportando assim? Então, esse é o primeiro passo, a pessoa reconhecer, a pessoa perceber que o comportamento dela não está como estava antes, né? Isso já é o primeiro passo, que aí depois a gente vai trabalhando e a gente vai percebendo que não é uma causa só, algo só que levou a isso. Foram várias outras, né, coisas que foram acontecendo durante a vida dela e que foi desencadeando, né, o que nós chamamos que já chega a esse transtorno. Tem um transtorno que ele é bem ligado à falta de paciência, ou quando a pessoa já está saindo do nível tolerável e entrando no nível mais patológico, que chama TI, ou seja, transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno, ele é tão interessante que faz assim com que a pessoa tenha aqueles rompantes de agressividade, aqueles rompantes explosivos, né? Coisas assim, né, que quando chega, falou alguma coisa para ela pam, já solta, né, o chamado soltar os cachorros em cima. Interessante que esse transtorno, ele é até chamado de síndrome do pavio curto. Né? O que a gente fala hoje, né, que a gente fala, nossa, fulano, né, popularmente a gente diz, fulano tem um pavio curto, por quê? Porque ela explode rapidamente diante de uma adversidade que aconteceu. E isso, Marcos, quando chega nesse ponto, é porque ela já está com o transtorno, porque daí ela não consegue mais ter o controle.
né? Que às vezes, né, quando a pessoa ainda está entrando nesse momento patológico, ela tem o controle. A outra fala com ela, ela tem vontade de retocar, mas engole seco, igual ela fala, eu pensei umas 10 vezes para eu responder, mas não respondi. Ela está tendo controle. No caso da TI, ela já não tem mais o controle. Ela já solta mesmo em cima, né, no trânsito, é pessoa, né, que fechou ele, já esbraveja, faz sinais obscenos, né, agride verbalmente, e ele está muito ligado à raiva e à agressividade. Né? E isso acaba também, que o nosso emocional, as patologias são muito parecidas uma com a outra, então às vezes a pessoa acaba confundindo tudo, não sabendo qual é. Aí precisa de um profissional né, que tem uma experiência para ele saber identificar né, que tipo de transtorno é aquele, para ele dar um diagnóstico preciso. No caso da TI, quais são os sintomas? Os sintomas são esses: agressividade, rompantes de raiva, intolerância, né? E aí, quando a pessoa consegue ainda lidar com isso só na agressão verbal, ainda vai. Mas, em alguns casos, muitos acabam entrando para agressão física, né? Agressão física, a gente vê isso muito, né? Pessoas que tá lá e, de repente, começa a gritar, joga as coisas na parede. Quando está jogando na parede, ainda vai que só tem aí o quê? Um prejuízo material. O ruim quando começa a jogar nas pessoas ou agredir as pessoas. Né? Aí é algo que precisa realmente de um tratamento, né? Fazer um tratamento conjunto, né? De uma terapia medicamentosa e uma terapia psicológica, né? Para estar ajudando essas pessoas. E aí, em muitos casos, quando passa esse surto, a pessoa se arrepende. Né? A pessoa se arrepende, a pessoa se sente culpada, a pessoa sabe que ela errou. Né? Então, isso também é o quê? Já é mais um dos sintomas, né? Bem típico da TI, que é o transtorno explosivo intermitente, né? E aí a gente sempre coloca, né, que a terapia, né, principalmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar muito nessa mudança de comportamento, né, da pessoa, e também uma terapia medicamentosa se tiver muito exacerbada os sintomas, né? Então, isso pode acontecer. Então, esse transtorno está muito ligado à impaciência, né? Que também faz parte da ansiedade. Está lá no rol, a gente vê lá o que a gente fala no CID-10, né? Que está lá naquele código de classificação internacional, né, de doenças, vai estar lá, né, no item de saúde mental, bem junto às ansiedades, né, que não tem só uma, tem várias. Então, com isso, a pessoa vai desenvolvendo, e o mais interessante, que vai puxando outros transtornos, infelizmente. Além da TI, ela pode desenvolver uma ansiedade generalizada, que pode passar para um estresse, né? O estresse hoje ainda é visto, assim, não é muito diagnosticado, porque é uma doença para nós nova, mas na verdade não é nova, ela já é bem antiga. É porque ela não está com esse nome de estresse no CID-10, né? Que agora no CID-11 ela já vai estar mesmo especificada como estresse. Por isso que às vezes o trabalhador está com estresse, mas o profissional não soube diagnosticar, porque ele olhou lá no CID-10 e lá não consta nenhum, né? E aquele sintoma é muito parecido com o de ansiedade, então acaba entrando numa ansiedade, algum outro, sendo que a pessoa está estressada. Muito bom, Juarez. A gente acaba trazendo também um pouco e analisando os espaços de acolhimento para essas situações, para essas pessoas, né? Você falou aí tanto da questão da tratativa e da convivência, da questão da paciência no ambiente familiar, no trabalho, e como que essas questões impactam, né? E nas relações também, nas relações amorosas ou não, nas relações interpessoais como um todo, e a gente fica pensando se nós temos, enquanto políticas públicas, estruturas, né, equipamentos para dar acolhimento a essas pessoas. Quando a gente fala de temas de saúde mental, é inevitável pensar nas portas abertas para acolher, né? Como é que você visualiza hoje, na linha de Sistema Único de Saúde mesmo, da potencialidade do SUS, de acolher essas demandas, né, de conseguir dar suporte e apoio a essas pessoas que percebem estarem já com esses transtornos instalados, ou que de alguma forma gostariam de estar
sendo acolhidas para poder melhorar essa sua situação, essa sua condição, que é uma condição de saúde, né, que acaba abalando a sua saúde também. Como é que você visualiza essa questão da rede de atenção à saúde voltada para essa questão específica? Isso. Na teoria, Marcos, a gente falando, é muito bonito, porque né, seria bom se tivesse como está ali. Mas na prática a gente vivencia, né, algo totalmente diferente. Já começa pela falta de pessoal, né, para estar trabalhando. Em muitos casos, vamos aí pegar os CAPs, né? Os CAPs seria, né, uma dessas redes que poderia estar o quê? Acompanhando essas pessoas. E aí a gente vê que muitas vezes falta profissionais, faltam pessoas ali para estar acolhendo, para estar ajudando essas pessoas, né? Então, existe a rede? Existe, mas na prática nem sempre isso acaba acontecendo. Porque, na verdade, né, eu vejo assim que o objetivo mais da rede é trabalhar a prevenção, né? Ou seja, tá trabalhando isso no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, enfim, em todas as associações, né, onde está ali com as pessoas, para que as pessoas entendam o que é, né, entende o que é a gente fala saúde mental, para ela poder identificar nela mesma quando ela começar a ter alguns sintomas. Porque daí o que acontece? Quando a pessoa chega até nós, é porque daí ela foi encaminhada, teve várias coisas que já aconteceu, e ela chega até nós de uma maneira do qual ela já está doente. E eu vejo que o objetivo da rede seria o quê? Prevenir, fazer com que as pessoas não fiquem doentes. Aqui no campus de Cacoal, né, nós temos aqui no campus da Unir o SAP, que é o Serviço de Apoio Social, do qual eu acabo coordenando. E aí a gente percebe, né, que daí aqui a gente vai fazendo esse trabalho, né, a gente fala um trabalho mais de conscientização, mostrar para que as pessoas comecem a prestar um pouco mais de atenção no seu emocional, porque muitas vezes a pessoa foge dela, ela acaba não valorizando, não dando atenção aos seus sentimentos. E como você falou, como nós falamos de sentimento, o sentimento pega desde o sentimento amoroso até o sentimento de nós com o nosso trabalho, né? A gente, muitas vezes, né, acaba aí atendendo pessoas que falam, Juarez, só de eu pensar no meu trabalho, eu já começo a ficar doente. Né? E eu já atendi, né, que daí isso entra numa outra patologia chamada síndrome de burnout, não sei se você já ouviu falar, é algo novo também, mas que daí ele é o quê? Ele é tão interessante que quando a pessoa chega a esta fase, é porque ela já viu o trabalho como algo no sentido assim de, como uma afronta, como algo perigoso para ela, então ela quer evitar o trabalho, né? E o trabalho ela viveu a vida toda ali. Então, se tivesse um trabalho preventivo, um trabalho de conscientização, é uma coisa assim que já iria ajudar bastante. Esse profissional não iria chegar a este nível, né, de patológico do qual ele está, né? É uma coisa assim. Então, eu vejo que as redes de apoio, ela poderia ser mais eficaz nesse sentido de prevenir, fazer a prevenção. Mas, infelizmente, né, como a gente percebe, se ainda falta pessoal para isso, né? Então, ou seja, estamos trabalhando mais com o remediar do que com o prevenir. Aí a hora, né, que já instalou a patologia, que a gente vai remediar, é bem mais difícil do que se fosse, né, um profissional lá falar sobre saúde mental, pegar todas as vezes, né, que a associação tivesse uma reunião, alguma coisa, e ir lá e expor, né, o que é a saúde mental, como a gente fazer para ter uma saúde mental, né, a gente fala saudável, como a pessoa ser saudável, e isso não tem. Por quê? Porque nós já estamos em pouco profissional. Em alguns casos, até os profissionais de saúde já estão doentes também. Então, acontece muito isso. Importantíssimo. A prevenção, né? Hoje a gente, infelizmente, ainda percebe poucas ações na linha preventiva dessas questões. A gente percebe que assim, o próprio OBSAT mesmo, ele é um centro de estudos e pesquisa, mas que também apoia muito as ações de execução nessa linha de prevenção, de promoção, né, aos ambientes saudáveis, à saúde individual e coletiva. E a gente ainda percebe um pouco de dificuldade dos órgãos que trabalham diretamente com essas questões, tanto no espaço escolar, tanto nos trabalhadores da saúde, da educação, em vários espaços de convivência, são poucos os momentos de provocação para lidar com isso, né, para prevenir mesmo. A gente acaba desenvolvendo alguns espaços de discussão, pesquisas relacionadas a essas coisas, e a gente percebe ainda que precisa melhorar muito as ações preventivas mesmo para
para essas questões. E isso é, de fato, um desafio muito grande ainda, né? É um desafio muito grande. Exato. Isso é tão interessante, Marcos, porque daí, né, eu tenho também um projeto chamado Cuidando do Cuidador, né, como eu falei. Então, e aí quando eu estava desenvolvendo ele, né, por eu ser especialista em psicologia do trânsito, né, então eu estou fazendo o quê? Falei, deixa eu puxar o trânsito, né, que é a área onde acaba tendo mais transtornos, né, mais conflitos, coisa nesse sentido. E aí, então, né, trabalhando com os agentes de trânsito, e interessante que muitos me falaram assim, mas na nossa equipe não tem ninguém ainda precisando de psicólogo. Eu falei, opa, maravilha, por isso que eu estou aqui, para não precisar, que eu não quero cuidar de você como doente, eu quero cuidar de você agora, para que você não fique doente, né? E uma fala dessa também, eu achei interessante, né, que eu até fiz um artigo depois, quando eu atendi os policiais, né, que eu falei com ele assim, gente, eu preciso cuidar de vocês agora, para que você esteja bem, para você cuidar de mim quando eu precisar de você. Porque vai que eu preciso de você e você não esteja bem para cuidar de mim. Quem é que vai cuidar? Então eu falei, então isso é uma troca. Eu cuido de você agora, você cuida de mim depois. Então eu não quero cuidar de você doente, quero ver você são. Então isso é muito interessante, porque igual você falou, ainda muitas pessoas ainda vê a doença, né? Muitos vê doença mental e não saúde mental. Por aí mesmo. Bom, olha, o papo está muito interessante, muito bacana, tem muita gente comentando, eu estou começando a me perder aqui nas conduções, pedir ajuda aí da minha equipe de apoio, mas aqui, ó, registrar o Elton Camilo, que entrou aqui também, dando um alô para a gente, a Leida Correia, eu já tinha comentado, quem está aqui depois, a Solange Vieira deu boa noite, entrou aqui, deu um apoio. Tem uma fala aqui do Catê Queiroz, Catê Queiroz, que na verdade acabou fazendo assim bem, a Mara Correia, acabou de entrar, a enfermeira Mara, trabalha também lá em Extrema, está dando um alô aqui para a gente. Vou tentar fazer aqui o juntado da fala dele para ver se a gente coloca. Ele começa assim, eu gostaria de saber. Aí ele continua, eu tenho alguma coisa comigo a diagnosticar o meu comportamento. Ainda não encontrei nada que chegasse nem perto do meu comportamento. Nada mais oportuno. Aí ele continua, oportuno do que esse momento. Acho que ele está dizendo que nesse momento ele está conseguindo apreender coisas bacanas. Sim. Ele continua, eu ao contrário, eu não consigo ter nenhuma atitude quanto ao comportamento. Muitas vezes inconsciente de preconceito devido à simplicidade. Eu faço acompanhamento desde 2003 no CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, atualmente morando em Porto Velho. Só que a psicologia aplicada não exigia de mim reação alguma. Então, ele concluiu aqui. Aí dá para perceber que ele, né, já convive com essa situação, né, ele percebe algum tipo de avanço, mas está percebendo que o nosso diálogo e as falas têm contribuído muito para que ele entenda, né? De alguma forma, ele até coloca aqui no fala, eu queria contribuir. Eu acho que ele vai continuar escrevendo aqui, que está mandando em pedacinhos aqui a fala. Mas eu acho que é uma coisa nesse sentido. Exato, é muito interessante que ele já começou a perceber algo, e eu percebo assim, Marcos, na fala dele, né, você lendo, que ele já está no nível mais avançado de entendimento do que está acontecendo com ele, que ele já percebeu assim, parece que a psicologia não está me ajudando no sentido assim, de que talvez a abordagem que esteja atendendo ele já está um pouco mais acima. Então, ou seja, a gente mudar a abordagem ou mudar a maneira de estar atendendo ele, porque aquela fase ele já estilo assim, já atingiu. Então, ele quer agora atingir um nível maior de entendimento do que está acontecendo com ele. Isso é fantástico, né? Isso já é o que a gente fala, 100% de melhora, praticamente, que agora é só a gente manter e fazer com que ele entenda cada vez mais as atitudes, né? Que ele falou também de atitude. Essa atitude acontece o quê? Mas a partir do momento que nós estamos preparados para a gente agir diante de algo que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu percebo que eu preciso agir em algo. Então, quando eu estou preparado para agir naquilo ali, aí sim. Enquanto eu não estou, eu estou me preparando para que isso aconteça. Isso é muito interessante, eu achei bem legal a fala dele nesse sentido. Ela acabou de comentar que é ela, né? Ela disse que queria ter feito o Enem e tal. Eu espero que ela possa trazer aí mais pontos para a gente entender. A professora Iranira Mello, que é lá do IFRO, está perguntando aqui, quais os cuidados, né? Está até jogando aí no vídeo, quais os cuidados que nós podemos ter quando percebemos já estar entrando em um quadro de ansiedade.
quais são os cuidados que o indivíduo pode ter quando ele já percebe que está entrando num quadro de ansiedade a partir, talvez, já desses episódios de impaciência, de intolerância. Isso. É muito interessante, professora, o seguinte, né? A gente observar que, primeiro, ansiedade, nós precisamos ter ela, né? Esse dia eu estava assistindo uma reportagem da Fernanda Montenegro, que já tem aí quase 50 anos de palco, né? E ela falava o seguinte, que toda vez que ela entrava no palco, subia no palco, ela sentia aquele friozinho na barriga. Né? Então, percebe-se assim que a ansiedade, nós temos que ter ela, né? Não podemos ter de menos e nem ter de mais, temos que ter o equilíbrio. Por quê? Porque a ansiedade, ela é assim, um alerta para o meu eu, né? Então, ou seja, vamos pegar uma aula. A pessoa vai dar aquela aula, né? Então, ela foi e preparou o slide dela, tudo direitinho, ela está lá, aí, de repente, acaba a energia. Então, né, é algo assim, né, que a ansiedade, né, equilibrada, vai fazer com que ela tenha atitude, né, o eu já deixou ela em alerta, se acabar a energia, deixa alguma outra coisa preparada para você utilizar. Acabou a energia, ela pega um outro meio e continua dando a aula dela direito. Então, isso é o quê? Nós chamamos de ansiedade naquele momento, aquela ansiedade normal, saudável. Quando ela começa a ficar patológica, é a partir do momento que a pessoa vai apresentar algo e naquele dia, né, ela chega lá e ela começa, ai meu Deus, amanhã eu preciso apresentar isso, e aquela noite ela não dorme, ela fica muito ansiosa, começa a falar sozinha, começa a ter sudoreses, né, suor, que a gente fala, e aí quando chega no dia dela apresentar esse trabalho, ela está tão ansiosa, que ela não consegue apresentar. Esse já é um dos sintomas que está fazendo com que a ansiedade dela está ficando tão alta que já está atrapalhando ela de desenvolver o trabalho dela, desenvolver muitas coisas que ela desenvolveria em outros momentos, e agora ela não está mais conseguindo desenvolver. Né? E isso vem não só para a apresentação do trabalho, não. Começa assim, com a apresentação de trabalho, com alguma coisa, mas vai passando para outras áreas da vida dela. Né? Aí ela começa a estar vendo o quê? Que ela já não consegue mais dirigir, porque ela sai no portão, já tem medo de um carro bater nela, ela já começa a ter medo de andar na rua e vai agravando com o tempo. Mas esse é um dos primeiros sintomas, é a pessoa não conseguir fazer de uma maneira saudável, né, e prazerosa aquilo que ela fazia antes. Principalmente no contato com pessoas, com, né, coisas assim, que vai fazer com que ela sinta medo, acuada, né, que a gente fala nesse sentido. Muito bom. Vou só concluir aqui a fala da KT, ela trouxe, né, ela é uma mulher de 47 anos, e colocando, inclusive, que ela gostaria de ter feito o Enem para cursar psicologia. Eu acho que nessa identificação, nesse crescimento, a contribuição que ela quer dar é justamente fazendo psicologia, né, cursando a psicologia, para poder contribuir ainda mais, né, com essas questões. Sim. Ela está se identificando muito com o momento. Isso é bem bacana. Exato. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Tem gente mandando mensagem aqui no WhatsApp. A Laís diz que muitas vezes as pessoas confundem paciência com acomodação, é como se a pessoa ficasse só guardando e acumulando ali também, né? Tem algumas questões que precisam ser analisadas. Eu queria trazer aqui para a discussão breve, a gente está se aproximando aí, estamos com 53 minutos de conversa, e eu queria trazer uma questão, um exemplo. Foi muito vinculado na mídia, nessa última semana, uma atitude de impaciência muito grande. Né, lá no Leblon, uma jovem passeando num carro conversível, de biquíni, uma outra estava num bar com a família, num bar se divertindo do jeito dela, e conforme o carro foi passando, ela atirou uma garrafa d'água na outra moça, e depois tentou se explicar, disse que aquilo ali, ela não tinha saído de casa para ver aquela cena, né, e a outra jovem desceu do carro, agrediu fisicamente essa outra jovem que atacou, né, a garrafa d'água. Ou seja, esse exemplo trouxe também à discussão a questão da impaciência, né, que veio acumulando por essas questões da pandemia e que quando as pessoas estão agora voltando ao contato social, podem ser demonstradas nessas questões de atitudes mais agressivas. Como é que você vê isso e se é possível, de fato, o ser humano ter acumulado isso,
por conta da pandemia, quarentena, estar em casa, talvez não tenha conseguido se adaptar bem a essas questões, e no afã de ir para as ruas, né, para a sociedade, para o convívio social, acabar se manifestando dessa forma. Isso é possível acontecer? Sim, e como é possível? Por quê? Porque, igual você falou, a pessoa ficou todo esse tempo, primeiro que ela foi privada, né? Foi uma coisa assim que nós não queríamos ser afastados, o isolamento social pegou nós todos, né? Que nós brasileiros, nós somos pessoas de relacionamentos, somos pessoas de abraços, somos pessoas de estar juntos, somos pessoas, né? E nesse momento, nós fomos afastados de uma maneira brusca, de uma maneira assim, sabe, vamos assim dizer, muito perversa. E isso fez assim com que as pessoas, né, não conseguiram lidar com isso durante esse tempo, né, que elas foram ficando, a gente fala muito acumulado, e o que aconteceu agora? Agora, quando elas estão começando, assim, a sair de casa, é como assim se falava, esse espaço é meu. Agora sim, né? Esse sim, né? Agora é meu, eu posso fazer o que eu quero, porque eu fiquei todo esse tempo sem fazer. Então, em muitos casos, a pessoa já pensa assim no eu, ela não pensa no outro, ela não pensa que o outro também saiu para se divertir igual ela. Cada um diferente um do outro, né? Mas aí vem a intolerância, por quê? Poxa, eu fiquei todo o tempo em casa, agora que eu saí, que eu estou tendo espaço para eu ir, eu tenho que ver coisas que eu não quero. Mas aí, durante esse tempo, ela não percebeu que aqui fora acontece de tudo. Lá dentro ela tinha o controle igual, né? Igual você falou, que ela falou assim, mas aí eu não saí para eu assistir isso. Não foi isso que ela esperava ver, mas de repente ela viu, né? Então ela quis dizer assim, poxa, eu não saí para ver isso, porque eu fiquei tanto tempo dentro de casa, e quando eu saí eu tenho que ver isso. Nesse estilo assim, sabe, faz assim com que a pessoa, ela fica intolerante àquilo ali, e acabou partindo para agressão, né, que ela, né, percebe, igual você falou, ela jogou na outra pessoa uma garrafa d'água, a outra também de lá já revidou, já desceu, e com certeza cada uma delas teve, assim, o seu ponto de vista. Cada uma falou, não, podia ser assim, não, eu estava na minha, eu estava passeando, né, no meu carro, e aí de repente a outra veio me jogar água. Aí a outra com certeza falou, não, mas espera aí, eu não queria ver o que eu vejo, né, ver pessoas peladas andando na rua, vamos assim dizer. Então, cada uma teve o seu ponto de vista, porque cada uma saiu com um objetivo. As duas saíram para se divertir, só que cada uma do seu jeito. E isso faz com que, assim, a pessoa, né, ela fique intolerante por ela ter ficado todo esse tempo em casa sem poder sair. Então, agora, quando ela sai, é tipo assim, agora eu posso fazer tudo do meu jeito. E não é, porque o outro também está ali, às vezes pensando a mesma coisa, e nós vamos ter que voltar a dividir o espaço um com o outro. Tá? Agora, na convivência, né, nós vamos ter que estar vendo isso, e vamos ter que fazer o quê? Agir de maneira que eu possa ir até certo ponto, porque de lá para cá o outro também precisa ter o espaço dele, ele também precisou sair de casa e ele também ficou todo esse tempo dentro de casa. Então é muito interessante nesse caso que você trouxe, que daí a gente vê a impaciência daquela pessoa que ficou privada, né? Então o nosso emocional, ele foi acumulando muitas coisas assim, sabe? Fazendo assim com que quando ela saísse dali, ela falava, tô liberta. Né? Mas aí ela viu que ela não estava totalmente liberta, que tinha outras pessoas ali que atrapalhou essa liberdade total que ela achou que teria agora nesse momento, né? Que é o dividir o espaço com o outro. É verdade. Até porque, Marcos, isso é o controle, né? Desculpa, eu entrei na sua fala. Dentro de casa, a gente tem o chamado controle de variáveis. Agora, quando nós saímos lá fora, nós não temos mais esse controle. Aí a gente acaba o quê? Para se defender, agride. São muitos sentimentos envolvidos, né? A gente acaba tendo que se analisar muito, se olhar muito para dentro e perceber que nós agora estaremos nos colocando à prova, digamos assim, nesses convívios sociais, nesses momentos, e se auto-perceber em que ponto nós estamos para, de fato, voltar a esse convívio, né? Uma quarentena aí de mais de 8, 9 meses que estamos agora, de fato, tem trazido muitos desafios, né? Vem mudando muito o nosso olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, e requer, de fato, que a gente tenha aí uma tolerância, uma paciência muito maior. E aí é preciso resgatar isso, exercitar isso para poder voltar a esse convívio que era antes, eu pelo menos agora está adaptado, porque igual era antes, não seremos nunca mais, né? Então é importante de fato. ter essa noção.
Bom, o Bruno trouxe aqui, a Priscila Pantoja entrou aqui, está dando um oi para a gente. Ela é lá de Calama, do distrito de Calama, distrito ribeirinho nosso aqui. Está mandando um alô. O Bruno disse que ela disse que estava com 2 crianças e uma idosa junto, que dessa forma ele entendeu ser uma afronta à sociedade, o fato da pessoa estar de biquíni, num ambiente comum, e que devemos ter resiliência para administrar o inesperado. De fato, é uma situação que não é só o fato, mas analisar aquilo tudo e os comportamentos é que acaba trazendo muito para a gente uma necessidade de perceber até onde, né, aquela situação sendo avaliada, o que nós faríamos na mesma situação. Né? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque é conduta humana, né, e tudo mais. Exato. Bom, vamos ver quem está comentando mais aqui também com a gente. Deixa eu ver aqui. Questão do trabalho, muito interessante aqui também. E essa questão, eu vou resgatar aqui uma questão interessante que você trouxe, de fazer uma pergunta, como é que faz para ter paciência, né, ou a paciência necessária, para a questão das relações virtuais também, porque isso é um desafio, né? Existe uma questão relacionada à paciência também, para a questão dessas relações virtuais, dessas agendas virtuais, isso tudo envolve, isso tudo que você trouxe, mas como é que seria esse contato do indivíduo com as outras pessoas nessa relação virtual, que hoje está sendo uma realidade para a gente? Isso, é outro desafio, Marcos, né? Outro desafio, por quê? Porque daí antes a gente se viu, como eu falei, de frente, né? Hoje percebe-se assim que nós estamos vendo por uma tela, né? Eu estou aqui em Cacoal, você está em Porto Velho, tem gente na Paraíba e nós estamos interagindo. Então, isso é muito interessante e trouxe um novo olhar, principalmente de nós, né, da área da saúde mental, que está fazendo com que a pessoa está tendo que ver novas maneiras de se relacionar, né? E isso é muito interessante, que vem trazer a paciência também. Muitos acabam conversando com o outro, né? Eu já vi casos, né? De falar assim, fulano me deixou no vácuo. Você acha que pode? Até então, eu fui procurar saber o que era. Então, isso significa o quê? Que, às vezes, né, aquela pessoa estava querendo falar, estava falando ali com uma outra, e a outra, né, por um momento ou outro, não respondeu para ela. Então, ela falou o quê? Me deixou no vácuo, e aí, sabe, eu fiquei tão irritada, eu fiquei brava. Por quê? Porque daí, né, são coisas assim que vai trazer uma paciência também para nós, da gente ver o outro, que não é porque o outro está na casa dele, né, o outro está ali, que o outro vai ter todo esse tempo, de repente, para nos ouvir, para relacionar com nós naquele momento, né? E isso traz, então, uma certa insegurança, muitas vezes, né, faz com que a pessoa não compreende o outro lado e acaba colocando para fora, né, vamos assim dizer, as suas emoções negativas. E isso repercute não só na vida pessoal, também no profissional. Muitos, né, acabam vendo assim, gente, eu não gosto do atendimento online, porque daí eu sinto assim, que é tão frio, tão distante, Então, a pessoa, né, a gente vê, como nós estávamos falando, que cada um age de uma maneira, nesse caso, ela sente assim, eu não tenho paciência de mandar uma mensagem e esperar que ele me responda. Ou eu pegar e entrar, eu já gosto logo de ligar para ele, que daí eu ligando, eu já ligo, já falo o que eu tenho que falar e pronto. Então, é um novo desafio, né? Como nós estamos agora num momento novo, está fazendo com que isso também faz com que a pessoa, alguns tenham a paciência, outros não. Outros têm paciência de mandar mensagem, saber que depois o outro vai responder, já outro não, outro mandou, já quer na hora. E aí muitos falam, eu não sei para que envolve isso, eu já gosto de ligar e já liga de uma vez, né? Então, tudo isso, Marcos, vai entrar também nesse novo desafio. Então, a paciência hoje percebe-se assim que ela está sendo moldada, né, aos novos moldes, que é o da tecnologia. Né? Interessante. Falando aí, eu fui me lembrando da prática. As pessoas mandam mensagem hoje no WhatsApp, se a outra visualizar e não responder, já gera conflito, já gera uma impaciência, uma situação, né, que requer muito mais da pessoa que está interpretando do que quem visualizou ou não, que aí precisa muito essa análise. Eu vou trazer aqui uma fala que eu acho muito interessante. A gente foi falando muito de intolerância, ligado muito com essa questão de impaciência. É interessante diferenciar, que a gente, né, traz essa linha de intolerância num contexto, né, de atitude mental, né, daquela incapacidade ou dificuldade ou falta de habilidade que a pessoa tem de aceitar o outro, de aceitar, né,
a reconhecer e respeitar as diferenças, as crenças, as opiniões e as atitudes também, né? Então, a intolerância, ela vem muito dessa limitação que o indivíduo tem de aceitar o outro, né? Assim como ele se apresenta, como ele se coloca. E a impaciência apresentando nesse contexto aí como uma das consequências relacionadas a isso, mas só para a gente clarear e diferenciar essa questão. Eu acabei de encontrar aqui também uma presença interessante, deixa eu dar uma olhadinha, da Marcele Malta. Marcele Malta está assistindo a gente lá de Marcele Malta, Lisboa, assistindo a gente lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é da Associação de Travesti Transsexuais do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tá aparecendo, está trazendo aqui para a gente, acompanhando, enfim, estamos chegando aí longe, né? Isso é muito bacana. Isso é fantástico. Também, isso é muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito interessante, tem umas conversas aqui bem legal. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. Nós estamos indo aqui, eu quero saber do teu tempo, se a gente pode ir devagarzinho, continuando. Já estamos aqui 1h05 de conversa. Né? Dependendo da situação, a live muito longa, a galera também não ter paciência para acompanhar. Então, estou acompanhando a galera e vendo os movimentos aqui. Conforme vai chegando, tá ótimo. A gente vai fazendo, tá bom? Estou à disposição. Maravilha. Deixa eu ver o que mais aqui. Um abraço aí para a Marcele, né, que fez um registro aqui. O Thiago está dizendo que a live é extremamente necessária. Essa linguagem acho que está conquistando a galera, que a gente está conseguindo se aproximar muito, né, dessas questões de que são atitudes que todos nós acabamos tendo, né? São atitudes que a gente acaba um momento ou outro apresentando, cada uma com um nível, um limiar diferente, mas em dado momento a gente acaba se percebendo, né? A Gelzilane, a Gel tá dando um alô aqui pra gente também, né? A Gel é aqui de Porto Velho, enfermeira, tá dizendo que tá por aqui, tá acompanhando também a gente. Um abraço para a Gel. A Rosana Souza também dizendo que o tema é muito importante, está dando alô. Gente, está aberto para perguntas, viu? Podem ir fazendo perguntas. Estou acompanhando aqui, eu consigo ir vendo a pergunta de vocês e a gente vai jogando também direto aqui. Estamos abertos aqui aos questionamentos. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ok. Muito bom. Isso aí. Juarez, me diz uma coisa. Nessa questão relacionada... acabou de vir uma pergunta da Vilma aqui. Vamos direcionar para ela, que aí a gente continua. Ela pergunta, paciência gera resiliência? Sim, né? Ela gera muito, porque, né, ela vai fazendo assim com que a pessoa, né, a pessoa, ela vai fazendo o quê? No ela interagir, quando ela desenvolve a paciência, né, ela também vai desenvolvendo junto o quê? A resiliência. Porque aí ela vai se tornando assim uma pessoa que ela vai tendo equilíbrio nas suas atitudes, vai tendo equilíbrio no seu eu, e isso tudo está interligado, né? São coisas assim, né, que liga muito a gente fala que o esperar, a resiliência, o tolerar, né? Então tá tudo junto com a paciência, então gera assim, tá? Ela faz parte desse equilíbrio. Muito bom, que bom. Importante que todo mundo aqui acaba fazendo já uma percepção do seu nível, né? Uma autoavaliação sobre o seu nível também, isso é muito interessante. O bom disso, Marconi, né, que faz com que, igual você falou, a gente começa a se perceber, a nos analisar e ver como está o nosso comportamento, né? A gente começa a observar como será que eu estou em casa, como será que eu estou agindo, será que estou agindo bem, será que não estou? Então, isso é uma reflexão. Verdade, isso é interessante. Bruno está dizendo aqui que não há como não gostar, que o tema é muito oportuno, né? Então, de fato, é um tema que agrada, que chama muita atenção e tem uma necessidade também muito grande, né? Principalmente nesse período. Eu estava lembrando quando você estava comentando, quando eu te indaguei sobre essa questão do fato que ocorreu, e tem vários outros fatos, foi noticiado também uma questão num restaurante, também no Rio de Janeiro, onde houve todo um conflito por uma questão de horário. Você acredita
que essa questão, que existe, está tendo um fenômeno, está acontecendo de alguma forma, ou ficando mais claro por conta das redes sociais, essa manifestação de alto grau de falta de paciência, da impaciência, isso é um fator, ou é um mecanismo, uma situação de agora, ou isso vem ao longo do tempo? A pandemia potencializou, ou a sociedade, de alguma forma, já vem apresentando isso ao longo do tempo? O que você considera sobre isso? Isso. Já vem ao longo do tempo, né? Mas só que vinha de uma maneira não tão acelerada, né? Vinha acontecendo, mas só que não tão rápido quanto foi agora que a pandemia pegou. Então, né, quando a pandemia chegou, nesse dia eu estava também lendo um artigo, né, que falava assim, que tudo isso que está acontecendo com nós hoje, né, vamos voltar lá na tecnologia mais avançada, trabalho remoto, tudo, isso só iria acontecer daqui uns 5, 6 ou até mais tempo. Ia acontecer, mas só que não ia ser tão rápido. Então, com a pandemia, ela só acelerou. E nesse acelerar, mexeu muito com o equilíbrio nosso, que nós chamamos de constância, que é o quê? Que é o nosso equilíbrio interno. Então, por isso, né, que muitos ficaram desequilibrados, né? Muitos conseguiram a resiliência, muitos conseguiram se reequilibrar e outros não. Então, essa intolerância, né, como nós vimos com relação ao horário, tudo, como voltando lá atrás. Não, agora que eu estou podendo sair, né, agora esse espaço é meu. Eu marquei o horário, eu estou aqui, eu quero que me atenda que eu estou aqui. Mas é igual você falou, não, já vai fechar, porque nós estamos recebendo uma ordem que vem do Ministério, né, Ministério da Saúde, né, algo que nós temos que fechar, senão seremos punidos. Então, isso já leva com que a pessoa coloca para fora toda aquela agressividade dela, que estava o quê? Presa, que estava contida, né? Então, a pandemia acelerou. É uma coisa que daí vinha acontecendo ao longo do tempo, mas as pessoas estavam tendo controle. Agora, infelizmente, percebe-se que a pessoa não está tendo esse controle na hora de se expressar, né? De se colocar. Até a gente vê que na hora de conversar, às vezes a pessoa conversa com o outro de uma maneira tão agressiva, tão abrupta, né? Por quê? Porque daí ela não está mais conseguindo falar de uma maneira calma, né? De uma maneira concisa. Então, a pandemia acelerou e muito, né? Mexeu de uma certa maneira com o interior das pessoas e eu percebo, né, que vai levar um tempinho também para ela se reequilibrar novamente. Não vai ficar totalmente como era, isso já foi falado, mas que o reequilíbrio, isso vai ter que acontecer. Esse é cada pessoa do seu jeito, né, no seu tempo, uns mais rápido, outros vão demorar mais, mas que com o tempo vai voltando ao normal assim, de que passou aquele momento que estava tudo fora do lugar e que agora está se ajeitando novamente, não ficou dentro do lugar, do jeito que estava, mas voltou ao menos aonde estava antes, né? Então, isso é o que vai acontecer daqui em diante. Certo. A Iranira tem uma pergunta aqui para a gente, para você, né? Ela pergunta como ajudar uma pessoa que já ultrapassou a perda da paciência, abandonou o tratamento de depressão e não aceita que está doente. Oh, menina, é uma pergunta bem interessante, que daí, né, a gente vai ter que usar o chamado todo um jogo de cintura, né, para a gente voltar aos pouquinhos, com muita paciência, para estar colocando para ela que ela ainda está doente, o que é mais difícil. Porque quando a pessoa está, né, a gente vamos falar agora, né, já não é mais na saúde mental, já é uma doença mental, o ruim é que ela não aceita. E o fato dela não aceitar é que acaba piorando todo o caso, né? Como ela abandonou, de repente, por um momento que ela teve uma melhora, então ela achou que ela já tinha melhorado, né? E aí, porque isso acontece, a pessoa está fazendo o tratamento, naquele momento de surto, aquele momento mais difícil para ela aceitou o tratamento, está indo, mas de repente houve uma pequena melhora, mas não houve uma melhora de tudo. Aí a pessoa já acha que já está bom, e assim acontece muito com a medicação, aí ela passa a não tomar mais a medicação, ou passa a não fazer mais o tratamento, não quer ir mais ao psicólogo, porque aí o psicólogo vai lembrar de momentos que ela não gostaria de lembrar. Então entra mais como uma fuga, né? A pessoa está fugindo daquele transtorno, né? Que fez com que ela passasse muito mal, com certeza, por isso que ela está fugindo, ela não aceita nem falar.
no caso. Mas, aos pouquinhos, né, a gente tem que ir começando a ir trazendo ela de volta para ela continuar o tratamento. Senão, infelizmente, a tendência é piorar e voltar, vamos assim dizer, ao fato que estava antes, né? Ao nível que estava antes, vamos assim dizer, da depressão. Que é a mais terrível de toda, Marcuse, para tratar, né? Ansiedade, esses outros, é um pouco mais... nenhuma delas é fácil, mas vamos dizer assim, em termos da pessoa de aceitação, a depressão é a mais difícil, porque em vez da pessoa pensar assim, vamos pensar numa cura, ela investe toda a energia dela para saber o que causou a depressão, e não uma maneira como ela sair da depressão, né? Então ela fica anos e anos, mas eu quero saber o que causou, o que levou a isso, o que fez isso. Então ela fica presa lá atrás, e para trazer ela para frente é um pouco mais complicado. Vamos usar muita paciência para trazer ela. Exige muita paciência. A Leida Corrêa está dizendo que amou aqui, que tem gente que já quebrou muito celular, não por ter paciência de responderem as mensagens. Ela já está até fazendo uma análise crítica, né? Resgatando um pouco daquela história da paciência e essa questão da tecnologia. A Gelzirlane Nascimento, a Gel, tem uma pergunta aqui para a gente. Vamos colocar a pergunta dela aí. Ela diz assim, que nesse momento em que vivemos, como aprimorar a nossa paciência e estimular a tolerância social? Um pouco daquele diálogo aí, como é que a gente aprimora a paciência e estimula essa tolerância social em meio a essa questão de pandemia? Isso. Existem umas técnicas, né, que as técnicas que a gente usa mesmo também para ansiedade, né, que daí é o quê? É a pessoa, né, vem tudo o chamado técnica da respiração, né? Quem faz pilates, né, isso tudo sabe, né, que a partir do momento que a gente respira bem, muitas coisas em nós vai mudando, né? Então, ela pode começar, tem muitas técnicas, fazer exercício, técnica de respiração, yoga, vários outros, isso vai fazendo com que a pessoa ela vai o quê? Aprimorando, porque daí, né, ela vai se conhecendo, vai conhecendo o corpo dela, principalmente o emocional dela, e quando a pessoa se conhece, ela acaba o quê? Tendo mais paciência, e ela pode estimular essa tolerância social, que é a partir do comportamento dela, né? Vamos assim dizer, né? Tem até um ditado que fala, quando quando um não quer, dois não briga. Se um está falando alto, mas ela está falando baixo, isso significa o quê? Que ela já aprimorou esse entender. Às vezes por dentro ela está explodindo, mas ela se controlou, falou baixo, outra pessoa começa a ver que só ela está falando alto, ela também começa a falar baixo. Isso, então, ela acaba o quê? Estimulando a tolerância no meio social. Porque daí, né, quando a pessoa já for falar com ela, muitas vezes a pessoa está brava, uma pessoa pensa, né, que fala, poxa, eu vou ficar gritando, e ela não. Então, já vai diminuindo. E isso vai contagiando os outros também, né? Então, o contágio não é só o contágio de algo ruim, não. As coisas boas também contagiam, né? E como a gente falou que isso vem do nosso desenvolvimento, esse aprimoramento a gente vai tendo todo momento. A gente só tem que começar a pensar em nós, falar, não, eu preciso exercitar, né, a minha inteligência, exercitar o meu interior, exercitar o meu emocional, que o emocional também precisa ser exercitado. Senão ele vai ficando parado, né? Além da leitura, a gente precisa também tirar momentos para nós, né? Momentos para a gente fazer o quê? Vários exercícios que tem, várias técnicas que vai levar, né, ela a estar aprimorando cada vez mais a sua paciência, né? E o seu jeito de ser. Maravilha, ótimas dicas. A galera já está captando aí, já anotando. A Laís Reis, né, ela traz aqui que é imprescindível a presença do profissional de psicologia nas escolas para desenvolver ações de prevenção, né, na área da saúde mental. É um desafio também antigo, né? É um anseio, né, de todos nós, ter a inserção da psicologia numa linha multiprofissional, né, numa linha interdisciplinar para poder apoiar essas questões dos espaços de convívio escolar, que também acaba tendo muitos desafios, né? Que a gente acaba discutindo aqui nessa linha dos indivíduos, mas tem toda essa manifestação da impaciência, ou os fatores de ausência dela nesse grupo jovem, né? Nessas pessoas que estão aí, tanto como a gente falou das crianças no início, e dos jovens, né? Dos escolares, tendo toda essa questão
da privação de estar no seu espaço de convívio, dessa relação entre os escolares, que foi privada por conta da pandemia, né, a inserção deles nas aulas remotas, né, nesse espaço também que é novo para eles, e tudo isso implica também nessas questões que a gente está falando para todas as faixas etárias, né? Então, nesse grupo escolar também seria muito interessante ter esse tipo de apoio para lidar com esse grupo, tanto agora em meio à pandemia, mas no pós-pandemia também, que de fato muita coisa vai acabar gerando, né, como consequência. Sim, com certeza. Principalmente, né, Marcos, tem uma coisa assim, né, que nós não podemos esquecer, foi bem lembrado em um momento oportuno para trazer esse questionamento, que faz assim com que, né, a gente vê que os nossos jovens também, principalmente pegando essa galera de hoje, quando a gente fala essa galera de hoje, né, essa galera, né, a gente fala, né, de uns 10, 15 anos para cá, é tudo assim uma galera que eles percebem assim que eles não estão tendo assim, né, devido já estar no meio digital, aquela firmeza em muitos casos nas atitudes. A gente vê isso, é igual você falou, e eles ainda tinham, né, ainda se relacionavam tanto com a tecnologia, mas tinham o relacionamento com o professor, que querendo ou não, traziam suporte para eles. A gente vê, né, por mais, né, que eles são, a gente fala hoje pessoas logadas, né, que está sempre logada com o meio digital, em muitos casos, né, eu percebo isso no adolescente, que ele quer aquela presença daquela pessoa junto. Né? É interessante isso, né, que muitos falam, os meus pais são quadrados, aquilo tudo, mas por que eles ainda querem a presença do pai? Porque muitos, né, é que hoje eu não atendo mais criança e adolescente, eu só atendo adulto, mas na época que eu atendia, muitos falavam, às vezes o meu pai acha porque eu já estou com uma certa idade e não preciso mais dele perto de mim. E isso fez assim com que eu começasse a refletir um pouco mais e ver que por mais que eles estejam hoje conectados, eles ainda querem aquela pessoa do lado. Podemos ver isso hoje nas aulas remotas. As aulas remotas, né, muitos falam assim, gente, que saco, né, o ditado deles, a gente tem que fazer isso daqui. O professor falando não seria melhor para a gente? Né? Isso então significa o quê? Que eles ainda precisam daquela presença ali. Né? E isso então vem, né, igual você falou, nesse momento agora de pandemia e principalmente no pós-pandemia. Né, o pós-pandemia que a gente vai ter, né, nós da saúde mental vamos ter que trabalhar mais e nós também vemos novas estratégias para atender esse público, porque tudo mudou, né? Os estilos de terapia também mudou, as abordagens mudaram e nós temos também que ver novas estratégias, né, para ajudar esses professores, não só a lidar com os alunos, mas no meio organizacional, né, que tem todo, a gente tem aí tanto o lado humano quanto o lado organizacional, e nós temos que saber lidar com todos eles. E a escola também é uma organização, por mais que seja de ensino, tem toda uma parte burocrática, uma parte, vamos assim dizer, empreendedora por trás dela, né? Isso, então, nós vamos ter que estar sabendo lidar com tudo isso, mas o adolescente precisa. Até porque ele está também num momento de transição, tá? Eu sei que você ia falar, aquele momento dele, aonde ele está precisando o quê? Os hormônios estão à flor da pele, é um momento eles estão querendo isso, depois já não quer mais, é um momento de transição, e nesse momento de transição, eles estão inseguros. E agora, né, com essa pandemia tudo, imagina quando voltar, eles não vão saber lidar com a situação. Aí precisamos sim, né, dar todo esse suporte emocional para eles. Importantíssimo. Bom, tem os diálogos ocorrendo aqui no nosso bate-papo, tá? A Estela Rossoni, apareceu a Rossoni, veio aqui, ela falou que a questão do autocontrole, a paciência é muito importante para a harmonia em qualquer relacionamento, em qualquer ambiente, né? Captado aqui do nosso diálogo. E ela faz uma pergunta aqui, algumas, né? Ela pergunta se você acredita que é fato ou mito. Eu achei interessante, né? Para a gente discutir rapidamente, você apresenta a tua visão. Se você acha que é fato ou mito, que quem cursa psicologia primeiro faz para poder ter autoconhecimento. Acho que ela quer dizer assim, porque quem cursa psicologia tem que fazer terapia para poder ter um autoconhecimento e fazer o curso? Existe essa lógica? Olha a pergunta dela nesse sentido. Não só antes, como durante e depois. Né? Eu digo isso por quê? Porque a gente precisa também,
o estudante, né, de psicologia, né, ele começou a fazer psicologia, então lá ele começa a ver, né, durante a disciplina, várias coisas que vão acontecendo, e principalmente quando chega na parte da psicopatologia, muitos acabam se identificando. E é comum a gente identificar, porque você pode ver que todo lugar que a gente chega que começa a falar de saúde mental, quando começa a falar dos transtornos, dos sintomas, muito começa a falar, meu Deus, eu sinto isso, outro sinto isso, outro também sinto. E aí todos acham que sente tudo aquilo ali, quando na verdade nem todos sentem. Mas o aluno, ele precisa, sim, passar pela terapia, até para ele se conhecer, né, para ele saber o que o outro vai sentir quando estiver sentado do lado dele, né, ou ali na frente dele, ou agora com a psicologia online, né, do outro lado da tela, falando para ele de algo tão íntimo. Né? E ele também precisa resolver as questões dele, que nós também temos as nossas questões, assim, igual os outros têm, e precisamos nos resolver primeiro para depois resolver o do outro, né? E depois de formado, ainda vem a supervisão também, que a gente fala, né, que daí a supervisão é o quê? Principalmente os iniciantes, né, ele precisa de uma pessoa que ele não tem mais os professores na escola, né, na academia, mas ele vai ter uma outra pessoa que já está há mais tempo e que vai ajudando ele, isso chama de supervisão. Então, é necessário, até porque, né, eu costumo dizer, nós também somos seres humanos que precisamos de cuidados. Muito bom. A Gel traz aqui também que nessa era digital, os jovens muito conectados aos jogos, o que você diria sobre essa temática no momento atual para esse público? Essa questão da conectividade, né, do jovem muito ligado a essa questão de jogos que estão muito presos, né? O que você tem aí a dizer para a gente sobre essa questão? Isso, aí é o momento onde entram os pais, né, para a gente estar fazendo o quê? A gente está colocando momentos em família, né, para que os adolescentes, né, não fiquem diretamente só conectados ao jogo, porque daí o jogo vai estimular ele, a gente fala, o seu raciocínio, vai estimular a maneira de pensar, vai pensar mais rápido, isso tudo. Mas nós, além do nosso lado racional, né, do raciocínio, nós temos o lado emocional. E isso nós precisamos também estimular nos jovens. Então, nós temos que deixar eles ficar um pouco no jogo, sim, mas vamos tirar aquele momento também de família, aquele momento de resgatar muitas coisas, né, que existe na família, né, que tem para a gente estar desenvolvendo com os jovens e que a gente não desenvolve. E isso precisa ser resgatado, principalmente nesse momento agora que está pai e filho junto, tirar um momento para os dois, o momento que o pai está trabalhando de home office, o filho está estudando ou está no jogo. Depois, quando tem ali um momento de interação em família, vamos resgatar, né, trazer para o jovem esse lado emocional, né? Senão ele desenvolve muito o lado racional, mas ele vai precisar se relacionar com as pessoas. Isso envolve todo tipo de relacionamento, desde vindo lá do relacionamento amoroso, né, quanto o relacionamento social. Tá bacana. Bom, tem alguns comentários aqui, a Catê Queiroz trouxe aqui também algumas questões relacionadas à infância, a captar algumas questões ainda na infância, né? Tudo começa na infância, nos anos em que a criança começa a compreender as coisas, uma criança não tem noção da vida, do que é esse mundo, né? E a criança, quando convive com pessoas que lhe deem a entender. Então, essa questão da influência do ambiente, né? A influência da orientação e do cuidado, né? Que os adultos têm com a criança. O Bruno, né, traz um comentário para a gente aqui que todo mundo precisa tomar um chá. E ele define o chá, o C, o H e o A como competências, habilidades e atitudes para poder exercer a paciência. Muito bom. Muito bom, né? A ironia... O Bruno uniu o trabalho com pessoas, né, com tudo, né, e com o desenvolvimento, vamos assim dizer. Isso mesmo. A Iranira trouxe aqui que é interessante mesmo, ela participou de uma formação sobre transtorno do espectro autista e até hoje ela pensa na quantidade de características que ela mesma tem, né? Acho que ela absorveu, aí percebeu essas características e ela, com essa participação, ela identificou. A Estela também diz que é sua fã, já faz um tempinho, né? E agradece pela oportunidade de socializar os conhecimentos. Manda aí um alô para você. Obrigado. Vou trazer aqui uma mensagem, acho que não sei se ele conseguiu entrar aqui
no grupo, mas diz que você foi professor da faculdade, Vanderly Alves Ferreira. Você foi professor dela na faculdade. Estava muito feliz de saber que você ia estar nessa live também. Oh, gente, que bom, fico muito feliz. Nossa, é bom a gente estar, né? A gente fala assim, né? Essa pandemia, ela trouxe assim, né, para nós, eu falo, um distanciamento físico e uma aproximação emocional, né? Uma aproximação, assim, por mais que seja virtual, mas que trouxe essa aproximação afetiva, né? Nós estamos encontrando pessoas que em outro momento não encontrariam. E olha só, né, uma ex-aluna minha, várias pessoas aí, né, que você citando o nome, né, eu trazendo pela minha memória, eu vejo que a gente já passamos momentos juntos. Que bom, isso é muito bom. Bom, eu acredito que pelo horário, né, 1h30 de diálogo, acho que a gente conseguiu trazer aqui bastante discussão de vários temas, abordamos aqui diversas temáticas que aproximam de cada um de nós. Nesse momento de pandemia que nós ainda vivemos, falar de paciência é aprimorar não só para lidar com esse momento que nós estamos lidando, perceber os impactos e as consequências, né, que esse momento traz e que a gente precisa ter o equilíbrio, né, precisa trazer, acima de tudo, aquela bagagem, né, da construção durante a vida que nos tornou mais ou menos paciente, que há tempo de aprimorar isso, né? Sempre há tempo de perceber isso, de melhorar, de aprimorar, identificar essas questões para poder ser sempre, né, uma pessoa melhor para conviver numa sociedade da melhor forma possível. Eu quero já te agradecer antecipadamente aqui, agradecer por esse momento, deixar aberto aí para você as palavras aí de encerramento. Sem dúvida foi assim de colaboração enorme para todos nós, somando muito a essas questões que a gente tem de anseio, tem de necessidade, e enquanto vários atores que aqui estamos, profissionais da área da saúde, da educação, público em geral, sociedade em geral, porque a gente, de uma forma ou de outra, acaba levando isso para o outro. Então, é muito bom a gente estar assegurado com informações seguras, né, vindas de profissional, de quem lida com isso, para a gente poder estar perpetuando isso da melhor forma possível. Então, fica aberto aí para suas palavras, para a gente poder encerrar. Te agradeço antecipadamente, fique à vontade. Obrigado, Marcúcio. Para mim foi um prazer imenso, né, conhecer você. Nossa, quando eu recebi ontem, né, a sua mensagem, fiquei muito feliz. Agradecer à professora Eleonice, à professora Vilma, né, do qual a professora Vilma, eu falei muito pouco com ela, mas esse pouco foi valioso, né, demais. E a professora Eleonice, né, que eu vejo que ela é a nossa mãezona aqui no campus, né, desde quando eu cheguei, que ela abraçou também o SAP, o Serviço de Apoio Psicossocial, e eu vejo, sabe, que isso é muito bom. Então, quero desde já, né, agradecer a todos vocês e dizer que para mim foi uma alegria muito grande estar aqui e principalmente falar de algo que, como eu falei, é o que está acontecendo hoje. Então, as considerações que eu deixo hoje é dizer para as pessoas o seguinte: gente, confie, acredite em você, né, saiba que isso vai passar, não vai voltar como era, mas nem tudo na nossa vida é como era. Nós vivemos o tempo assim, cada momento é único. Então, esse momento ele vai passar, vai vir um outro momento, e como nós vivemos num desenvolvimento onde a gente vai mudando, agora também é um momento de mudanças. Mas que vamos acreditar em nós, não vamos nos desesperar, até porque nós já passamos quase 5 meses aí, né? E até o momento nós estamos o quê? Sobrevivendo. Então, isso nós vamos conseguir. Então, acredite em você, exercite, tanto exercitar a mente, faça cursos novos, faça técnica de respiração, porque daí nós estamos privados, muitas vezes, de ir em academia, coisa nesse sentido, está voltando aos poucos, mas, enquanto isso, vamos tirar um tempinho para nós. Esse tirar um tempo para você, você vai se conhecer melhor, você vai exercitar a paciência e, com certeza, o resultado vai ser brilhante. Então, é essa mensagem que eu deixo nesta noite de sexta-feira. Maravilha. Melhor mensagem não teria. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua disponibilidade do seu tempo, parabéns pelo que você desenvolve aí em Cacoal.
O Observatório de Violência, Saúde e Trabalho da Universidade está de portas abertas também para você, para qualquer desenvolvimento aí de parceria, qualquer necessidade que você tiver. Sem dúvida, nós estaremos aqui à disposição para poder contribuir com o trabalho e você será sempre bem-vindo. E esperamos, a gente sabe que tem muitos temas, muita coisa para a gente poder abordar, muita coisa para discutir e a oportunidade não faltará. Então, a gente deixa aqui um gostinho de quero mais para na nossa próxima live a gente poder discutir aí outros temas de interesse da sociedade. Tá bom? O Observatório de Violência, muito obrigado. O Obsat agradece a participação de todos que estiveram aqui. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente até agora no chat. Lembrando que esse é o nosso ciclo de lives, né, o nosso ciclo de diálogos aqui pelo Obsat com a comunidade, né, com a sociedade, e logo, logo a gente vai estar disparando aí uma nova temática para discutir com todo mundo. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, Juarez. Um abraço. Tá bem, tudo de bom. Até mais. Até mais.